Oi, pessoal! Agora a gente vai falar sobre vasos comunicantes e tubos em U. Aqui, na verdade, nem existe uma teoria nova, é uma aplicação direta do Teorema de Stevin e de suas consequências. O que a gente viu no vídeo passado? A gente viu que a variação de pressão corresponde a D vezes G vezes ΔH, certo? A gente viu também que se a gente tem um líquido em equilíbrio, e dois pontos estão sobre uma mesma horizontal, então a pressão de um ponto vai ser igual à pressão do outro ponto. Aqui a gente tem um reservatório qualquer e existe aqui um líquido qualquer. Aqui nós temos um ponto A e aqui nós temos um ponto B. Se por acaso uma linha horizontal cruzar os dois pontos, é porque, por consequência, a pressão de A é igual à pressão de B, certo? Se estão sobre uma mesma horizontal, a pressão de A é igual à pressão de B, certo? A gente vai aplicar esses dois resultados. Aqui, nessa figura, eu tenho um tubo em U. É um tubo formando a letra U. Aqui, ó. Poderia ter também vasos comunicantes. Por exemplo, aqui nós temos um reservatório de água. Aqui nós temos um outro reservatório de água. Eles não estão ligados, né? Aqui tem água e aqui tem água. Aí você decide fazer um furo aqui e ligar esses dois reservatórios com uma mangueira, com um cano. Então, você vai fazer a comunicação entre esses dois reservatórios. Aqui vai ter o mesmo resultado do tubo em U, que é o que a gente vai ver agora, certo? Então, aqui nós temos vasos comunicantes e que nessa outra figura a gente tem tubo em U. O que acontece? Olha só, vamos pegar um ponto qualquer de um dos lados do tubo em U. A gente pegou esse ponto A aqui. Então, nós temos esse ponto. E vamos pegar um ponto B que esteja na mesma linha horizontal do ponto A. Então, aqui a gente traçou uma reta horizontal e pegou esse ponto B, do outro lado do tubo em U. O que a gente viu? A gente viu que a pressão de A é igual à pressão de B, certo? A aplicação da consequência do Teorema de Stevin que a gente viu na aula passada. E o que é a pressão de A? Aqui entra o Teorema de Stevin novamente. A pressão de A vai ser a pressão nesse ponto, que é a pressão atmosférica, mais dG vezes H1, certo? A pressão de A é igual à pressão atmosférica mais a densidade desse primeiro fluido, desse fluido de cor azul, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura H1. Do outro lado, a gente tem esse mesmo fluido, por exemplo, a água, e aqui de amarelo a gente tem um outro fluido. Esses dois fluidos são imissíveis. Estamos considerando que esses dois fluidos são imissíveis. O que são fluidos imissíveis? São fluidos que não se misturam. Por exemplo, se você coloca óleo e você coloca água no copo, espera um tempo, você vai ver que vão formar duas camadas bem distintas, a água e o óleo. Então, isso corresponde a líquidos imissíveis. Quando a gente tem dois líquidos imissíveis no mesmo recipiente, o mais denso vai ocupar as camadas inferiores e o menos denso vai ocupar camadas superiores. Vai ficar em cima do líquido mais denso. Certo? Beleza. Então, olha só, qual é a pressão do ponto B? A pressão do ponto B vai ser igual à pressão desse ponto aqui, que corresponde à pressão atmosférica. Esse tubo está aberto para a atmosfera, aqui não está fechado. Então, a pressão do ponto B é igual à pressão atmosférica mais a densidade desse fluido amarelo, D2, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura. E essa altura vale H2, certo? Unindo essas três equações, pegamos essa equação e substituímos na primeira. Pegamos essa terceira equação e substituímos na primeira equação, a gente tem que pressão de A, PATM mais D1GH1 é igual à pressão de B, que vale pressão atmosférica mais D2GH2. Pronto. Agora é só simplificar
e a gente tem uma equação nova para vasos comunicantes e tubos em U. Essa pressão atmosférica cancela com essa pressão atmosférica, ficamos com D1GH1 é igual a D2GH2. A aceleração da gravidade cancela com a aceleração da gravidade e, finalmente, D1 vezes H1 é igual a D2 vezes H2. Aqui nós temos uma nova equação. Precisa memorizar essa equação? Não, não precisa. Você chega nessa equação rapidamente por ter memorizado que a variação de pressão é dG ΔH, certo? Você já memorizou isso aqui, então não precisa memorizar, você chega em 1 segundo. Mas se você praticar muitas questões, você vai acabar gravando essa equação. Daqui a gente pode concluir que o fluido 1 é menos denso, ou melhor, é mais denso. Por quê? Porque como H1 é menor que H2, então D1 vai ter que ser maior que D2 para que esse produto densidade vezes altura seja constante. D1H1 é igual a D2H2, certo? Então a gente conclui que o líquido 1 é mais denso que o líquido 2, certo? Então, conclusão, D1H1 de um lado do tubo em U, ou de um lado de vasos comunicantes, é igual a D2H2 do outro lado de vasos comunicantes. Uma aplicação desse resultado a gente encontra, por exemplo, quando você vai construir um reservatório que vai abastecer sua cidade. Como você vai construir esse reservatório? Bom, você deseja que esse reservatório de água esteja na maior altura possível, no alto da maior montanha que tiver na cidade. Então, atendendo outras condições necessárias, né? Mas você vai desejar colocar no lugar mais alto possível. Por quê? Porque, olha só, esse reservatório de água, junto com os reservatórios de água de todas as casas da cidade, vão corresponder a vasos comunicantes. Olha só, vamos escrever uma figura aqui. Suponha que aqui nós temos uma casa. Aqui eu vou colocar a minha cidade. Então, aqui está uma das casas da minha cidade. Aqui vai ter outra casa. Vou colocar só duas casas para representar a cidade como um todo. Vamos colocar uma casa aqui maior. Ou um prédio. Aqui nós temos uma casa maior. Certo? Olha só o que acontece. Bom, olha só o que acontece. A gente vai ter, em cada uma dessas casas vai ter uma caixa de água. Vou colocar de vermelho a caixa de água. E essa caixa de água vai ter comunicação com o reservatório que eu vou construir. Eu vou construir um reservatório de água que vai alimentar todas as residências que existem na minha cidade. Então, aqui vai ter tubulação de água que vai se comunicar com a caixa de água, com o reservatório que eu vou construir. Aqui nós vamos ter também tubulações, encanamentos que vão se comunicar com o reservatório de água que eu vou construir, certo? Então, aqui, o que acontece se eu colocar esse reservatório de água, por exemplo, aqui no chão? Olha o que vai acontecer. Aqui eu coloquei o meu reservatório de água. Coloquei aqui o meu reservatório de água. Olha o que vai acontecer. Suponha que o nível de água esteja aqui, ó. Aqui está o nível de água do meu reservatório. Olha o que vai acontecer. Esse reservatório de água, juntamente com todas as caixas de água, vão formar vasos comunicantes. Eles vão estar se comunicando. E do teorema de Stevin, pontos a uma mesma altura, considerando que está tudo em equilíbrio, não possua fluxo de água. Então, aqui a gente tem um líquido em equilíbrio e pontos a uma mesma horizontal vão possuir uma mesma pressão. Aqui, esse reservatório de água, nesse ponto aqui, como está aberto para a atmosfera, aqui nós vamos ter a pressão atmosférica. Do teorema de Stevin, todos os pontos que estiverem a uma mesma horizontal vão possuir a pressão atmosférica. Então, olha aqui, ó. Aqui, nessa caixa de água, a gente vai ter nesse ponto B a pressão atmosférica.
Já nessa outra tubulação, a gente vai ter nesse ponto C a mesma pressão atmosférica. O que isso significa? Se nesse ponto B a gente tem a pressão atmosférica, significa que aqui, acima desse ponto B, não pode existir água. Por que não pode existir água acima dessa tubulação? Porque, olha só, aqui nessa caixa d'água, considere que essa caixa d'água está aberta para a atmosfera. Então, aqui nós já temos pressão atmosférica. Se existir água nessa coluna aqui, nesse pequeno pedaço da tubulação, a pressão no ponto B vai ser igual à pressão atmosférica mais dGH. Acontece que, do teorema de Stevin, no ponto B eu devo possuir pressão atmosférica. Então, a altura H vai ser igual a zero. Não pode existir água acima desse ponto B. A mesma coisa nesse ponto C. Não vai existir água acima do ponto C. Ou seja, a água vai chegar só até aqui. A água vai passar por esse cano, e não vai chegar na caixa de água dessa primeira casa e nem vai chegar na caixa de água dessa segunda casa. Ela vai chegar só até esse ponto. Já se eu coloco o meu reservatório de água com uma altitude superior em cima de uma montanha, o que eu vou ter? Eu tenho um morro e vou colocar meu reservatório de água em cima desse morro. O que vai acontecer? Aqui eu vou ter o nível da água. Aqui nós temos o ponto A. Todos os pontos sob essa linha vão ter a mesma pressão. Então, aqui, ó, abaixo, aqui está meu encanamento, né? Estou colocando de vermelho. O encanamento que vai ligar o reservatório de água às caixas de água de todas as casas da cidade, certo? Bom, aqui nesse ponto B, aqui nós temos um ponto B, e trazendo uma horizontal até o meu reservatório de água, a gente vai ter um ponto C. Esse ponto C, a pressão dele é superior à pressão atmosférica, porque está abaixo desse ponto A aqui, certo? Portanto, a pressão do ponto C corresponde à pressão do ponto A mais dGH1, certo? Sendo essa a altura H1. Portanto, como a pressão no ponto B é superior à pressão no ponto A água vai chegar até aqui normalmente. Então, essa primeira casa vai ser alimentada, vai ser abastecida pelo reservatório de água. Já esse ponto D aqui não vai receber água. A água não vai chegar até essa caixa de água. A água vai chegar só até esse ponto aqui, esse ponto E, por exemplo. Aqui nós vamos ter no ponto E a pressão atmosférica, bem como no ponto D. Portanto, aqui não vai chegar na caixa de água a água do reservatório que eu construí. Para ter um reservatório de água que vai alimentar todas as casas da minha cidade, eu devo colocar no ponto, na altura maior possível, estando essa altura superior a todas as residências da minha cidade. Se isso não for possível colocar esse reservatório acima de todos os prédios, então eu vou precisar de uma bomba d'água, né? Aí sim a bomba d'água vai criar essa pressão necessária, essa pressão adicional para alimentar as caixas de água. Beleza? Então, isso é uma aplicação de vasos comunicantes e tubos em U. Vamos resolver umas questões? Primeira questão da banca Sebrasp e CESP no concurso da Petrobras. Foi dado aqui um tubo em U, em cinza claro a gente tem um fluido, em cinza escuro a gente tem um outro fluido. Foram dadas essas alturas e tem o seguinte enunciado. Considerando a figura anterior, que ilustra vasos comunicantes e na qual A e B se referem a fluidos distintos, julgue o item a seguir. A gente deve julgar o seguinte item. A densidade do fluido B é de 350 kg por metro cúbico. Bom, a gente vai utilizar aquela equação. D1, H1 é igual a D2, H2, em que os pontos 1 e 2 estão sob uma mesma horizontal para um tubo em U, ou vaso comunicante, em que o fluido esteja em equilíbrio. Então, olha só. Aqui a gente tem um ponto 1, aqui a gente tem um ponto 2, estão sob uma mesma horizontal. Aqui a gente tem a altura H1, que vale 0,65 metros. Aqui a gente tem a altura H2, que vale 1 metro, certo? D1 é a densidade que está acima desse ponto.
que corresponde à densidade de 1.000 kg por metro cúbico. E a densidade D2 vai corresponder à densidade acima desse ponto 2, que corresponde à densidade do fluido B que a gente deseja calcular, certo? Então, vamos lá. D1 é a densidade desse primeiro fluido, que vale 1.000 kg por metro cúbico. D1 vezes H1, H1 é essa altura de 0,65 metros. 1.000 vezes 0,65 é igual à densidade do segundo fluido vezes a altura de 1 metro, certo? Pronto. 1.000 vezes 0,65 é igual a 650. Isso é igual à densidade do fluido B. A densidade do fluido, como a gente utilizou tudo no SI, o resultado também vai estar no SI. E a densidade no SI é quilogramas por metro cúbico. A densidade não é de 350, o item está errado. Beleza? Aplicação direta ao que a gente viu. Ah, professor, eu esqueci dessa fórmula aqui. Eu estudei tantas coisas antes do concurso, do vestibular, que eu acabei me esquecendo. Não precisa, não tem problema. Se você lembra do teorema de Stevin, a pressão no ponto 1 corresponde à pressão nesse ponto, que é a pressão atmosférica, mais dg ΔH, né? Densidade do fluido A, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura H1. Já do lado de cá, essa pressão 2 corresponde à pressão nesse ponto, que é a pressão atmosférica, mais a densidade desse fluido, vezes G, vezes essa altura H2. Igualando esses dois pontos, a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2, porque estão sobre a mesma horizontal, a gente chega a essa relação aqui, certo? Próxima questão. No tubinho U, com ambas as extremidades abertas, temos dois fluidos distintos em equilíbrio. Aqui em cinza escura a gente tem um fluido, em cinza clara a gente tem outro fluido, conforme ilustra a figura abaixo. Aqui foram dados 3 pontos sobre uma mesma horizontal. Então, o que a questão está querendo cobrar aqui? Bom, todos os pontos sobre a mesma horizontal que estejam no fluido vão possuir a mesma pressão. Então, aqui, ó, então existe a comunicação de A e C. Então, a pressão no ponto A, em que nós temos um fluido mais denso, né? E a pressão no ponto B do fluido menos denso, a gente vai ter essa igualdade. Pressão do ponto A igual à pressão do ponto C. Mas aqui, no ponto B, a gente está fora do nosso tubinho, sabe? Certo? Então, isso só vale para pontos dentro do nosso fluido no tubinho, dentro do nosso ponto, nos vasos comunicantes. Não vale para o ponto B. Então, é diferente do ponto B. No ponto B, a gente tem a pressão atmosférica, certo? A pressão do ponto B é igual à pressão atmosférica. Já as pressões no ponto A e C são superiores à pressão atmosférica, porque a pressão no ponto A vai ser a pressão atmosférica mais dg vezes H1. Já a pressão no ponto C vai ser a pressão atmosférica, que está atuando sobre essa região aqui, mais dg vezes H2, certo? Então, PA é igual a PC, que é superior à pressão atmosférica. Em outras palavras, PA é igual a PC, que é superior a PB. Beleza? Denotando por PA, PB e PC as pressões nos pontos A, e B e C, é correto afirmar que PA é igual a PC, que é superior a PB. Alternativa correta, letra E. Próxima questão. Um morador do terceiro andar de um prédio reclamou que as torneiras do seu apartamento não saem água. Das torneiras do apartamento não sai água. Observe o esquema da caixa d'água e do prédio em questão. Olha só, ele mora no terceiro andar. Esse terceiro andar está acima do reservatório de água. Está acima dessa caixa de água. O fenômeno físico que explica o fato da água não chegar ao terceiro andar é explicado pelo princípio dos vasos comunicantes, que vem do teorema de Stevin. Aqui a pressão nesse ponto vai ser igual à pressão em todos os pontos nessa tubulação que estão em comunicação com esse reservatório. Então,
a tubulação de água vai chegar água só até o segundo andar, não vai chegar no terceiro andar, vide o princípio dos vasos comunicantes. Certo? Próxima questão, alternativa correta, letra D. Próxima questão. Aqui a gente tem 3 fluidos no nosso tubo em U. Quando eu digo que não é necessário memorizar a equação D1H1 igual a D2H2, não é só porque é fácil chegar nessa equação, mas também porque essa equação ela é específica para um tipo de exercício. Já o teorema de Stevens, se você aplica ele, você consegue utilizar para todos os tipos de exercício envolvendo esse assunto, certo? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Um tubo em U, aberto em ambos os ramos e de seção uniforme, contém 3 líquidos immiscíveis ou não miscíveis. Uma de densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico, o fluido 2 de densidade 1 grama por centímetro cúbico e o fluido 3, que é esse aqui, de densidade 0,75 gramas por centímetro cúbico. Então, olha só. Então, um é cinza escuro, outro é um cinza mais claro e outro está com um cinza ainda mais claro, certo? Observe que, como mostra a figura a seguir, as superfícies livres dos líquidos 1 e 3, um em cada ramo, estão sobre o mesmo nível. Então, olha só, ó, a superfície livre é igual nos dois lados do tubo, hein? Então, vamos prosseguir. Se a altura da coluna do líquido 1 é de 10 centímetros, então a altura da coluna do líquido 3 é igual a quanto? Olha só, essa altura, essa coluna de líquido 1 tem uma altura de 10 centímetros. Já essa coluna de líquido 3 tem uma altura H3 que a gente deseja conhecer, certo? A gente viu do teorema de Stevens que esse ponto aqui e esse ponto, por estarem sob uma mesma horizontal, possuem a mesma pressão e é a pressão atmosférica, certo? Certo. A gente viu também que esse ponto aqui e este ponto aqui, por estarem sob uma mesma horizontal, vão possuir a mesma pressão. Vamos chamar esse ponto de A e esse outro ponto de B. Olha só, acima do ponto A, a gente tem só um fluido, o fluido 1. Acima do ponto B, a gente tem 2 fluidos. Um pouquinho do fluido 2 e o fluido 3. Essa coluna de fluido 2, que está acima do ponto B, vamos chamar de H2. Certo? Vamos aplicar o teorema de Stevens nos pontos A e B? Bom, é consequência do teorema de Stevens que a pressão de A é igual à pressão de B. Vamos calcular a pressão de A? A pressão de A é igual à pressão atmosférica que está atuando sobre essa coluna. Aqui nós temos a pressão atmosférica. Mais D, a densidade do fluido 1, G, a aceleração da gravidade, vezes H1, de 10 centímetros. 10 centímetros corresponde a 0,1 metro. Pressão no ponto B. Pressão no ponto B é igual à pressão atmosférica, que está atuando sobre esse ponto, mais a densidade desse fluido 3, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura H3, então, a gente já pegou essa altura, né? Falta o restante da altura para chegar no ponto B. A gente está calculando a pressão no ponto B. A pressão no ponto B vai ser dGH mais dGH mais a pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica mais densidade do fluido 3, GH3, mais a densidade do fluido 2, vezes G, vezes essa altura H2. Beleza?
Igualamos pressão A com pressão B, a gente tem que 1.001 vezes G vezes 0,1 é igual a densidade do fluido 3 vezes G vezes H3, mais a densidade do fluido 2 vezes G vezes H2. Divide todos os termos pela aceleração da gravidade. Temos que μ1 vezes 0,1 é igual a μ3 vezes, 0,3 vezes H3 mais μ2 vezes H2. Bom, a densidade do primeiro fluido, vamos colocar. A densidade está em grama por centímetro cúbico e as alturas estão em centímetros. Então, não vou utilizar 0,1, não. Vamos colocar 10 centímetros mesmo. Vamos colocar 10 centímetros vezes a densidade que a gente vai manter gramas por centímetro cúbico, certo? Aí o resultado vai ser já em centímetros. A densidade do primeiro fluido é 0,8. Então, olha, estamos multiplicando 0,8 gramas por centímetro cúbico vezes 10 centímetros, certo? É igual a densidade do fluido 3, 0,75 gramas por centímetro cúbico, vezes H3. Quanto que é H3? A gente deseja conhecer. Mais μ2, que é 1 grama por centímetro cúbico, vezes H2. H2 corresponde a... Bom, H3 mais H2 vale 10 centímetros. H2 mais H3 é igual a 10 centímetros. Certo? Portanto, H2 é igual a 10 menos H3. 10 menos H3 centímetros. Cancelamos as unidades. Ficamos com 0,8 vezes 10 é igual a 0,75 H3 mais 10 menos H3. Encontramos que 0,8 vezes 10 é igual a 8. Isso é igual a 0,75 H3 menos H3. 1 menos 0,75 é 0,25. Então, aqui a gente fica com menos 0,25 H3 mais 10. Esse termo passa para o lado esquerdo, 0,25 H3 é igual a 10 menos 8, que vale 2. 0,25 corresponde a 1 quarto. Portanto, H3 é igual a 2 vezes 4. Esse denominador, 4, passou para o lado direito multiplicando. H3 é 4 vezes 2. E H3 é igual a 8. 8 centímetros. A alternativa correta é a letra C. Última questão. Eu coloquei essa questão aqui porque ela fala de manômetros, que é outra aplicação do Teorema de Stevin. No Teorema de Stevin, a gente tem o funcionamento de manômetros, que são medidores de pressão. Então, eu coloquei isso para ilustrar uma aplicação do Teorema de Stevin, que é o manômetro. A figura abaixo representa um manômetro de tubo em U preenchido com mercúrio. Então, olha só, a gente vai utilizar o mercúrio. O mercúrio é um fluido com muita densidade. E por que a gente utiliza fluido com muita densidade? Para a gente não ter essa altura tão grande, né? Para a gente ter um aparelho com dimensões apropriadas. Para a gente não ter essa altura muito grande. E também porque, olha só, a gente vai acabar desprezando a densidade desse gás. Essa altura aqui, ó, a gente vai acabar desprezando. Vamos lá? Vamos resolver a questão? A figura abaixo representa um manômetro de tubo em U preenchido com mercúrio. Qual é a pressão medida do gás em Pascal no interior do balão desse manômetro? Olha só. Vamos aplicar o teorema de Stevin, certo? Aqui nós temos, não vou chamar de ponto A não, que aqui já tem a letra A.
Vamos chamar aqui de ponto 1 e aqui de ponto 2. Ponto 1 e ponto 2 estão sob a mesma altura. Portanto, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, certo? Continuando. A pressão no ponto 1 é igual à pressão que atua nesse ponto aqui, vamos chamar de 3. A pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 3 mais dg vezes essa altura. Vamos chamar essa altura aqui de... Vamos chamar essa altura aqui de x, certo? Então, a pressão no ponto 1 é a pressão no ponto 3, mais a densidade do gás, o fluido que está aqui nessa coluna é gás, né? Densidade do gás, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura x. E a pressão no ponto 2 é igual à pressão, certo? E a pressão no ponto 3 corresponde à pressão que a gente deseja conhecer, né? A pressão medida pelo manômetro. Então, vamos chamar P3 é igual a PA. A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto A, certo? Beleza. Agora, a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 2 corresponde à pressão que atua nesse ponto, que é P0. Foi dado o valor de P0, a pressão atmosférica, mais dGH, mais a densidade desse fluido, densidade do fluido que aqui é o mercúrio, densidade do mercúrio, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura H, que foi dada também, H é de 10 centímetros. Beleza? Beleza, agora a gente iguala as equações. Mas acontece que, olha, a densidade do mercúrio está aqui. A densidade do mercúrio foi dada. A aceleração da gravidade foi dada. 9,81. Às vezes, quando eles dão densidade de 9,81, a gente vai utilizar 9,81, a gente não utiliza 10. Se foi dado, a gente precisa obedecer, certo? Então, foi dada a densidade do mercúrio, foi dada a aceleração da gravidade. Essa altura H vale 10 centímetros, foi dado, certo? Então, dessa equação aqui, ó, igualando essas duas equações, a pressão no ponto A mais a densidade do gás vezes G vezes X é igual a P0 mais a densidade do mercúrio vezes G vezes H, certo? Então, a gente tem isto, pressão P0, densidade do mercúrio, a aceleração da gravidade a gente conhece, a altura H foi dada, e a gente deseja calcular, dessa equação a gente vai obter a pressão no ponto A. Só que não foi dada a densidade do gás. Mas o gás ele tem uma densidade muito pequena, muito inferior à densidade do mercúrio. E essa altura aqui, x, também é pequena. Portanto, a gente pode desprezar esse termo. A gente fica com pressão A é igual a pressão atmosférica mais a densidade do mercúrio, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura. Substituindo valores, a gente chega na resolução da questão. A pressão atmosférica é para usar em Pascal, então é SI, né? A pressão atmosférica foi dada de 1,02 vezes 10 elevado à quinta, vezes a densidade do mercúrio, está em grama por centímetro cúbico. Para converter de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente multiplica por 1.000. Então, é 13,6 vezes 1.000 quilograma por metro cúbico. Então, multiplica por 13,6 vezes 10 ao cubo, vezes a aceleração da gravidade de 9,81, vezes a altura de 10 centímetros. Vamos converter também para metros, né? 10 centímetros vezes 10 elevado a menos 2. Resolvendo essa equação aqui, você encontra que a pressão no ponto A é de 1,15 vezes 10 à quinta Pascal. E a alternativa correta vai ser a alternativa D. Beleza? Então, aqui foi só para mostrar o funcionamento de um manômetro. A gente utiliza teorema de Stevin para conseguir calcular a pressão de um gás. Certo?